Capítulo 1041, Reino Místico da Besta Divina. Tradução do Koan. Revisão. Niesen Padrin Senhor aquele é Liming. Entre os dois estranhos dos diferentes clãs, a mulher se virou para olhar todos os discípulos antes que seus olhos finalmente caíssem em Liming. Só de olhar para ele, ela não conseguiu ver nada de especial sobre Liming além de sua base sólida. Ele derrotou Xaniun com a mesma idade. Sim. O Lieshi disse em uma voz satisfeita enquanto ele acariciava sua barba. A mulher se perdeu em seus pensamentos, sem dizer nada. Como foi o Lieshi que disse isso, então, mesmo que houvesse algum exagero em suas histórias, elas eram em sua maioria verdadeiras. Mesmo assim, achava difícil acreditar que esse jovem bonito diante dela fosse um orgulho do céu tão extraordinário. A Liming Yanweer, com sua linhagem perfeita da Fênix ancestral. As colheitas dos anciãos durante este julgamento de fundação da Fênix ancestral não são tão ruins. O homem entre os dois estranhos disse educadamente. Seu status era um pouco menor do que o de Ulieshi. Este é um momento mais glorioso que meu clã ancestral da Fênix experimentou nas últimas dezenas de milhares de anos. Dos dois principais ramos do meu clã ancestral da Fênix, o patriarca da Fênix Glacial foi para quem sabe onde e retornou a uma estranha terra polar. Quanto ao meu ramo da Fênix de Fogo, é difícil para nós lidarmos com tudo isso sozinhos. Nós não somos como o seu clã do Qilin. Você tem vários grandes ramos apoiando uns aos outros, por isso é muito mais fácil para vocês crescerem e se desenvolverem. A Fênix era uma das mais raras bestas divinas do reino dos deuses. Quanto aos Qilins e dragões, havia muitos mais deles. O clã ancestral da Fênix tinha apenas dois ramos. O ramo da Fênix de Fogo e o ramo da Fênix Glacial. No entanto, o clã Qilin tinha 4 filiais. O ramo do Qilin Elétrico Roxo, do Qilin do Fogo, a Qilin da Água e a Qilin das Sombras. Eles tinham mais de 200 bilhões de clãs entre suas filiais. O Senhor Uru é muito humilde. Apenas o seu ramo da Fênix de Fogo é grandioso o suficiente para se comparar facilmente com 2 ou 3 ramos do nosso clã do Qilin. Parece que Senhor está planejando permitir que Liming e Yanweer participem da jornada ao reino místico da besta divina para explorar e ganhar experiência? Esse é o plano. O Lieshi assentiu. A razão pela qual a Xiangguang e Jin Jianzhong vieram para a estrela espiritual flamejante desta vez foi para observar Yanweer, bem como para recebê-la e levá-la ao reino místico da besta divina para ganhar experiência. Eles nunca imaginaram que encontrariam uma surpresa agradável ainda maior em Liming, a ponto de até o Lieshi ser chamado. O reino místico da besta divina estava localizado em um mundo separado do reino dos deuses. O reino dos deuses não tinha apenas 3.000 grandes mundos. Pelo contrário, havia inúmeros mundos que existiam em torno desses 3.000 mundos, com numerosos reinos místicos e espaço quase infinito. O reino místico da besta divina estava localizado em um desses reinos místicos caóticos. Sua posição era um dos maiores segredos dos 4 clãs das bestas divinas. Este era o tesouro escondido dos 4 clãs das bestas divinas. A mulher do clã Qilin olhou para Liming Yanweer. Ela assentiu com a cabeça e disse: os 4 grandes clãs só podem permitir que um número extremamente limitado de pessoas entre no reino místico de cada vez. O clã do dragão ancestral recebe a maior parte da cota. Quanto ao restante dos lugares, eles são divididos entre os demais, cada um é extremamente valioso. Eles têm as qualificações, mas, dos 4 grandes dos 4 clãs das bestas divinas, o clã do dragão ancestral era o mais prepotente e arrogante. Mas, na verdade, eles tinham o poder para serem arrogantes. Eles tinham os recursos mais valiosos de sua linhagem e a sua força era maior do que os outros 3 clãs juntos. A força dos 4 clãs das bestas divinas somados poderia se comparar com a família de um Lorde Absoluto. Isso foi principalmente por causa do clã do dragão ancestral. E a razão pela qual os 4 clãs das bestas divinas poderiam continuar a obter a linhagem besta divina e preservar o reino místico da besta divina também era acreditada principalmente ao clã do dragão ancestral.
Caso contrário, pode haver algumas influências do nível Lorde Absoluto que se moveriam contra os 4 clãs das bestas divinas e arrancariam o reino místico da besta divina, bem como a força da linhagem dos 4 clãs das bestas divinas. Embora a linhagem da besta divina fosse extremamente fraca, a qualidade era correspondentemente extremamente alta. Era imensamente benéfico para uma potência. A mulher do clã do Qin não terminou sua sentença, mas o Lieshi podia entender claramente o significado dela. Ela queria avaliar a força de Yan Yuer, especialmente a força de Li Ming. Afinal, não se pode simplesmente confiar em rumores e boatos. Tinha que se ver para acreditar. Quando o Lieshi descrever a Li Ming, tudo parecia exagerado demais. Mesmo que a mulher do clã do Qin soubesse que o Lieshi não era do tipo que falava besteiras, ela ainda não conseguia acreditar nas palavras dele. O Lieshi acariciou a barba e sorriu, dizendo: Li Ming e Yan Yuer, quero que vocês dois entrem nos 18 infernos em chamas e avancem até o local mais profundo possível. O Lieshi havia deixado o testamento da chama sagrada para Li Ming para meditar por 200 dias. Então ele saiu da estrela espiritual flamejante. Depois, para que Li Ming treinasse, ele não o questionou e um ano inteiro passou nesse meio tempo. Ele não sabia exatamente como o cultivo de Li Ming tinha ido e ele também queria dar uma boa olhada em como ele estava agora. Este poderia ser considerado o teste final antes do final do julgamento de fundação da Fênix Ancestral. Eu me pergunto o quanto esse pirralho conseguiu estudar a partir do testamento da chama sagrada e o quanto ele compreendeu da 4ª lei do fogo. O Lieshi murmurou para si mesmo. Ele tinha grandes expectativas em seu coração. O 7º nível do inferno em chamas era chamado de domínio de Deus. Quanto ao 8º nível, isso era simplesmente inimaginável. Sim. Li Ming assentiu. Avançar através da matriz ilusória do deus do combate era problemático, mas avançar através dos 18 infernos em chamas foi muito mais rápido. Nos últimos 4 meses, ele usou a maior parte de seu tempo para meditar sobre as leis. Os 18 infernos em chamas eram um lugar onde ele podia refinar e testar as leis que ele tinha aprendido. Normalmente ele não podia ir muito fundo nos infernos em chamas, caso contrário seu consumo de energia seria muito grande e ele não seria capaz de permanecer por muito tempo. Isso não era muito útil para o treinamento. Assim, Li Ming simplesmente não sabia quais eram seus limites. Agora, ele poderia finalmente testá-los. Sem mais delongas, Li Ming entrou direto nos 18 infernos em chamas. Ele abriu o portão da maravilha e ativou a sombra do relâmpago místico, avançando profundamente nos infernos em chamas em um ritmo vertiginoso. Um espelho flamejante apareceu no céu acima da praça. O espelho do espírito do fogo tinha milhares de pés de comprimento e Li Ming estava claramente refletido nele. Isso era naturalmente obra do soberano Rubi. Enquanto os discípulos dos 3 palácios filiados olhavam para o grandioso espelho do espírito do fogo no céu, todos estavam repletos por uma excitação fervorosa. Eles também queriam ver exatamente o progresso que Li Ming fez no ano passado. Tinha que ser conhecido que Li Ming geralmente treinava no 7º nível, com 5.000 milhas de profundidade, então um pensamento sempre aparecia na mente dessas pessoas. Apenas onde estava o limite de Li Ming? Eu me pergunto se o irmão aprendiz Júnior Li pode ultrapassar o limite do 8º nível, Bai Daong sussurrou. Ao lado dele, Lu Xiaoyun também observava o espelho do espírito do fogo no céu, sua visão um pouco embaçada. 8º nível. Isso é uma lenda entre lendas, um mito além do limite. Eu simplesmente não consigo imaginar isso. Quando eu tentei pela 2ª vez o julgamento de fundação da Fênix Ancestral pela 2ª vez, até eu não pude entrar no 8º nível. Os 18 níveis dos infernos em chamas se tornavam muito mais difíceis quanto mais se avançava, quase crescendo a uma taxa exponencial. A dificuldade subia a partir das 5.000 milhas no 7º nível, mas no 8º nível, a dificuldade aumentava muito. Era preciso saber que até personagens como Lu Xiaoyun e Bai Daong só podiam alcançar o 11º nível neste momento e ambos os seus cultivos eram 2 reinos maiores que o de Li Ming. A velocidade de Li Ming era extremamente alta. Mesmo no 3º nível, ele conseguiu manter uma velocidade 30 vezes maior que a velocidade do som.
Desta vez, ele não precisava mais reduzir sua velocidade para refinar suas leis. Seu único objetivo agora era mergulhar o máximo que pudesse e descobrir exatamente onde estavam seus limites. Quarto nível quebrado. Quinto nível quebrado. Yan Yuer tinha avançado correndo através dos infernos em chamas com Li Ming e foi rapidamente ficando atrás, a distância ficando cada vez maior entre eles. Embora Yan Yuer fosse uma personagem impressionante por si só, a diferença entre ela e Li Ming era grande demais. Em pouco tempo, Li Ming quebrou no sexto nível. Nesse ponto, sua velocidade já havia diminuído muito. A pressão do sexto nível não foi menor. A razão pela qual Li Ming abaixou sua velocidade não foi que ele não pudesse mantê-la, mas porque o consumo de energia teria sido muito grande. Já que ele estava tentando quebrar todos os recordes anteriores, ele tinha que guardar sua verdadeira essência e força física. Meia hora depois, Li Ming avançou para o sétimo nível. Então, ele alcançou as 5.000 milhas de profundidade no sétimo nível. Essa profundidade era a profundidade que Li Ming geralmente treinava. Quando ele treinou aqui, ele poderia fazer isso por vários dias de cada vez. Treinar por tanto tempo esgotaria quase toda a energia de Li Ming. Cada vez que ele terminava de treinar aqui, ele alcançava seus limites e todo seu corpo seria carbonizado e teria uma aparência miserável. Utilizar o seu limite era um método mais bruto e perigoso, mas eficaz para compreender as leis. Sétimo nível 6.000 milhas, sétimo nível 7.000 milhas, sétimo nível 8.000 milhas. A velocidade de Li Ming continuou a diminuir. Quando ele chegou às 9.000 milhas de profundidade no sétimo nível, essa foi a primeira vez que ele alcançou tal profundidade. A essa profundidade, Li Ming simplesmente sentia como se estivesse no meio de um sol. As chamas aqui há muito haviam se transformado em luz pura. Isso porque as pequenas partículas haviam sido aquecidas a um nível tão incompreensível que começaram a liberar uma luz resplandecente. Quando esta luz ardente caiu sobre o corpo de Li Ming, ela se fundiu com a espiritual energia de origem do atributo fogo dentro dele, transformando-se. Esta era uma expressão da lei da manifestação. A essa profundidade, Li Ming sentiu uma tremenda pressão sobre ele. Sua verdadeira essência protetora foi comprimida dentro de 3 polegadas de seu corpo. Além disso, começou a emitir ruídos crepitantes, como se não pudesse suportar uma pressão tão grande. Os pensamentos de Li Ming se concentraram e sua mente tocou no broto do deus Eregé. Força do deus Eregé, Abra. Naquele momento, as 3 folhas do atributo fogo no broto do deus Eregé começaram a florescer com um brilho radiante. Li Ming se tornou um meteoro flamejante que mergulhou em direção ao 8º nível. Com o som do trovão, a barreira espacial do 8º nível foi destruída por Li Ming. Naquele momento, ele realmente havia entrado no 8º nível dos infernos em chamas.